O André, o Léo, na resposta anterior dele, chegou a exaltar, enfim, a criação do Bolsa Família, como a maioria lembra, claro que sancionada pelo Lula, uma das grandes marcas do governo Lula, o primeiro governo Lula. Alguns também foi a consolidação do Bolsa Escola e do Vale Gás, um dos primeiros programas de transferência de renda nacional condicionada, né? Transferência de renda condicionada. Já que ele mencionou a questão do saneamento, o governo Bolsonaro e economistas de modo geral exaltam o marco legal do saneamento, que teve até um movimento no Congresso recente para tentar debelar ele. Já que o Léo elogiou o Bolsa Família e deu os créditos ao Lula, se você pudesse eleger uma medida que foi em alguma direção certa, por mais que talvez os resultados ainda não foram colhidos, na sua opinião, da dupla Bolsonaro e Guedes? Eu acho que o marco legal do saneamento ele pode ser algo muito positivo para o Brasil. Eu acho, diferente do que possivelmente os economistas mais liberais pensam, eu não acho tão ruim estender o prazo para as empresas, as SESMs, né, as companhias estaduais de saneamento básico, nessa primeira vez, por mais 30 anos. Por um motivo muito simples, que na verdade esse é o grande foco da discussão. Né? Para quem não acompanha, então, o novo marco do saneamento, ele tira das empresas estaduais o direito automático de renovar ali o contrato sem fazer licitação. Ela teria que comprovar a capacidade econômico-financeira dela, mas ela fica meio que livre, né, de fazer o processo licitatório. O problema é que muitas empresas estaduais, municipais, elas passam por uma dificuldade que não tem a ver com o governo federal. Isso é uma construção. Ter um saneamento tão ruim é um esforço de décadas. Não é algo que se montou agora. É um problema do século XIX, né? Que a gente convive. Exato. Ainda. Mas assim, a gente pode traçar isso pelo menos até os anos 80. Claro. Então não é algo que veio de agora. E eu concordo com quem está impaciente, acha que o setor privado deve entrar e vai ajudar e vai resolver. Tem pessoas que acham que ele vai resolver o problema. Eu não acho. Eu acho injusto exigir isso do setor privado, porque eu não acho que o setor privado consegue lidar com o tamanho do desafio que a gente tem, particularmente nas fatias das unidades regionais em que não tem gente com poder de compra, com poder para poder pagar por esse serviço e que, inevitavelmente, o setor privado, por ser restringido pela necessidade do lucro, ele inevitavelmente vai ter que selecionar. A gente já tem casos, né, no Tocantins, em Manaus, em que a gente vê isso acontecendo. E, novamente, eu não acho que tem que acabar. Eu não sou com, tira o setor privado e coloca o setor público. Não, eu acho que a gente tem que tomar uma decisão que é combinada. Então, vai ter setores, por exemplo, como tratamento de esgoto, que não vou chamar de tragédia porque vai ofender a tragédia. A gente está falando assim de média de 20% no país. Região sul, região sudeste. O nosso esgoto não é tratado, ele vai poluir rios. Isso nos estados mais ricos da federação. Então eu acho que a gente precisa encontrar uma fórmula que acomode as empresas estaduais, e para isso o BNDES é importante. O BNDES, desde 2017, concordo. criou uma capacidade imensa de estruturar projetos, de ajudar empresas estaduais de saneamento para poder avançar nisso. E esse sim eu posso dizer, talvez seja, né, um elemento, apesar da minha oposição ao governo Temer e Bolsonaro, eu acho que esse é um elemento em que houve um avanço. A minha grande questão com a crítica ao BNDES é a tentativa de fazer aquilo que é muito comum na agenda liberal, que está associada à aplicação de princípios corporativos do setor privado no setor público, que é restringir aquilo que o banco faz. A mesma coisa foi tentada com a Petrobras. A Petrobras não pode ter muitas atividades, ela precisa focalizar. Eu acho que o BNDES dá conta de fazer tudo o que ele precisa fazer. O Léo, você foi muito enfático em denunciar a política do BNDES que os governos petistas encamparam. E agora eu pergunto para você, André, antes da gente voltar aqui com o Léo, na sua opinião, qual foi a reforma desses 6 anos, desses 6 anos, né, entre Temer, Bolsonaro e Guedes, que foi a mais temerária e a mais destrutiva, na sua opinião? Nossa. Ou a falta de reforma, talvez? Eu preciso refletir um pouco mais sobre isso, porque é muito difícil. A lista é grande, a capivara é extensa. Mas eu acho que, se eu puder agora, a queima-roupa, colocar uma que me parece realmente danosa, foi a PEC dos precatórios. Porque acho que isso vai gerar, já está gerando um dano, um acumulado fiscal, que a gente vai ter muita dificuldade. Para quem não entende, precatório é uma dívida judicial, que ela é dívida pública, ela está estabelecida, não tem mais questionamento, não tem nada. Em 2021 passa-se uma PEC em que basicamente você dá um calote nessa dívida
E agora a gente tem que pagar essa dívida ao longo do tempo. E parece que para esse ano, se eu não me posso estar errado, mas é algo em torno de 140 bi que a gente vai ter que acomodar no contexto da dívida pública para poder lidar com isso. Eu acho que até vocês concordam que foi temerário esse movimento populista, né? Do governo Bolsonaro, eleitoreiro. Eu adicionaria outra, PEC Kamikaze. Eu acho que ele não falou nenhuma reforma que ele foi contra. Mas ali, na verdade, foi elevação dos gastos. Mas eu concordo. E PEC Kamikaze também, um absurdo. Critiquei no momento contra, assim. Utilizou de um estado de guerra para poder... licença para gastar mais por causa da eleição. Simples assim, simples assim. Mas eu não vi a resposta de qual forma, assim, se é a independência do Banco Central... Ele perguntou a pior. Não, mas a mais temerária. É que na minha visão não é uma reforma ali, né? É uma reforma, você está fazendo uma reforma constitucional. Não, tudo bem que é uma PEC, proposta de emenda complementar. Mas assim, no ponto de vista, não foi algo que... Não, emenda constitucional. É mais do que de emenda constitucional. É uma reforma. Não, tudo bem. O ponto de vista não foi uma política de Estado. Não sei se você entende meu ponto, de que eu critiquei o marco do saneamento, por exemplo, foi, o Estado tem que participar menos ou mais.